Com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero agradecer a Deus por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, conhecendo o pastor Jairo Valadares. Deus abençoe, também toda a diretoria desse campo e todos os obreiros dessa casa, bem como toda a igreja. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu, que nos trouxe aqui hoje para apresentar aos irmãos e também tem me abençoado muito em meu ministério. Deus abençoe o pastor Zaqueu. Trago um abraço para toda essa igreja, da nossa igreja ali, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Barueri. Também trago um abraço da minha família. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Quero parabenizar os irmãos pela belíssima construção e ao pastor pelo zelo extraordinário e facilmente perceptível no cuidado com a casa de Deus. Que Deus abençoe. Esta é uma igreja muito bonita. Os irmãos têm uma igreja linda. Que Deus os abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do senhor prefeito, toda a sua comitiva. Um prazer conhecê-lo também. Eu quero ler com os irmãos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado. Quero ler o capítulo de número 11, do versículo de número 23 em diante, a leitura da ceia mesmo. E enquanto os irmãos abrem, eu quero dizer que Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros, mas dos 4 eu só pude trazer um aqui para os irmãos. É esse bem interessante, que se chama Os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos. Nesse livro eu procuro responder uma pergunta que é assim: se nós somos o povo de Deus e se a Bíblia é a palavra de Deus, por que nós não ganhamos a Bíblia gratuitamente? Não ganhamos porque alguém detém os direitos autorais sobre os textos bíblicos. Então, quem é que detém os direitos autorais sobre os textos bíblicos? É isso que eu trabalho. Eu trouxe aqui apenas 4 unidades, é R$30. Se os irmãos adquirirem, vão abençoar o meu ministério. Muito bem, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a ceia do Senhor, ela tem a sua origem numa das principais festas do calendário judaico, que é a festa da Páscoa. O nosso Senhor Jesus, durante os seus 33 anos de vida terrena, ele comemorou a Páscoa. Como bom judeu que era, também guardou algumas tradições do seu povo. E Jesus, quando com 33 anos celebrou a Páscoa, ele abriu uma janela, ele abriu um hiato na celebração da Páscoa para instituir a ceia do Senhor. E aí ele imprimiu os elementos que comporiam
esta nova celebração, traduzindo o pão, a sua carne, e traduzindo o suco de uva ou vinho, o seu sangue. A partir daí, Jesus estabeleceu a ceia. É interessante que a palavra ceia, para nós protestantes, nós usamos ceia ou ceia do Senhor, mas a igreja histórica, ela usa a palavra que está no Novo Testamento, é a celebração da Eucaristia. E a palavra Eucaristia é uma palavra grega que aparece algumas vezes no Novo Testamento e ela significa te dou graças. A palavra Eucaristia tem a ver com aquele momento que Jesus pega o pão, eleva os olhos aos céus e ora ao Pai dizendo: Pai, eu te dou graças. Eucaristia. E a partir daí então a ceia foi instituída. E é interessante que conforme o Senhor Jesus vai ensinando os seus discípulos, o Senhor Jesus vai deixando claro que a ceia não foi apenas um evento, uma experiência que os discípulos vivenciaram com ele, mas a ceia também se tornou uma determinação. Nós divergimos da igreja mais velha quando ela estabelece como sacramento. Nós, evangélicos, protestantes, não aderimos à teologia, ao posicionamento de ser um sacramento, mas nós sabemos muito bem que é uma ordenança. A exemplo do batismo, a ceia deve ser praticada, e nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, graças a Deus por isso, mensalmente nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor e rememorarmos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, quando nós pensamos na ceia, nós devemos lembrar de pelo menos 5 grandes mensagens que a ceia nos traz. A primeira grande mensagem é a mensagem da comemoração. A ceia é um momento de nós comemorarmos, é um momento de nós celebrarmos, é um momento de nós cantarmos, é um momento de nós agradecermos, é um momento de comemoração. Nós comemoramos na ceia a nossa salvação em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, estando ali em Filipos, quando ele conversa com o carcereiro, ele diz em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Nós estamos aqui cercando a mesa do Senhor, cercando o pão e cercando o cálice, e nós vamos aqui participar desse memorial para celebrar porque em Cristo nós temos salvação dos nossos pecados, salvação do inferno, salvação de uma eternidade sem Deus e salvação de uma vida presente solitária. Nós fomos salvos. Eu falo aqui a comunidade dos salvos, dos perdoados, dos reconciliados, dos redimidos, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos que já têm os seus nomes inscritos no livro da vida, que já foram selados pelo Espírito de Deus e estão desejosos pelo momento do advento glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso tem a ver com a salvação. Nós estamos aqui para comemorar a salvação.
Mas a ceia não nos traz apenas a comemoração quanto à nossa salvação. A ceia também traz-nos a comemoração quanto à comunhão dos santos. Em Atos, capítulo de número 2, versículo 42, diz que a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum, e os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é uma marca do povo de Deus, esta é uma característica da igreja. A igreja é composta por homens, por mulheres, por crianças, jovens, adolescentes, pessoas de todas as classes, pessoas de todas as ideologias e de todos os pensamentos e de todas as filosofias e de todas as criações que são resgatadas pela mão poderosa de Deus, que são lavadas pelo sangue de Cristo e que são reunidas numa comunidade única, a comunidade que vai morar no céu, a comunidade, aleluia, que ama Jesus e serve a Jesus. E nós estamos aqui para celebrar esta comunhão. Você já parou para pensar quão distinto você é desse nobre irmão ou esta nobre irmã que está aí do teu lado? Você é muito distinto, muito diferente, você é até antagônico a ele em muitos pontos da sua vida. Mas por que é que nós estamos sentados no mesmo lugar, em torno da mesma mesa? Porque Cristo quebrou todas as paredes, todas as diferenças, aleluia, e nos transformou numa grande e poderosa família, a família do povo de Deus. Então estamos aqui para celebrar a comunhão, a coinonia, a amizade, a cumplicidade, o respeito. Estamos aqui para celebrar a comunhão entre os irmãos. Agora, a ceia também fala da comemoração de uma nova vida em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Deus Pai, assim também nós que ressuscitamos com ele, andemos em novidade de vida. Os nossos valores são outros, a nossa caminhada é outra, a nossa senda é outra, o nosso ideal é outro. É natural que estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo, não buscamos as coisas da terra, mas sim as coisas dos céus. Aleluias, o nosso coração não está aqui, o nosso coração está lá. Por quê? Porque vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos vivem esta nova vida em Cristo Jesus? Aleluia, glória a Deus. Viver em novidade de vida é viver para a glória de Deus. Viver em novidade de vida é viver uma vida justa, moral, íntegra e santa. Viver uma novidade de vida é viver com o coração cheio de esperança e de fé em Deus. Viver uma novidade de vida é viver neste mundo, mas como transeunte, nômade, peregrino, romeiro e forasteiro. Nós não somos daqui, nós fomos transformados pelo poder de Deus, pelo poder regenerador de Deus. Aleluia! A ceia é uma oportunidade de comemoração. Quantos vieram comemorar? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao nome do nosso Deus. Agora, a ceia não fala apenas da comemoração. A ceia também nos entrega uma segunda mensagem, a mensagem da correção. É interessante que todas as vezes que nós vemos o assunto da ceia na Bíblia,
principalmente, é claro, nas epístolas, nas cartas, nas doutrinárias, nós vemos que a ceia, ela traz para nós esta consciência, ela traz para nós esta necessidade de refletirmos sobre a correção. Esta noite aqui, este encontro aqui, não é apenas um encontro comemorativo, não é apenas um encontro festivo, é também um encontro reflexivo, ou seja, a ceia nos traz a memória da necessidade de atentarmos para a nossa vida e de vivenciarmos as correções de Deus. Primeiro, nós devemos viver a correção como fruto da nossa autoanálise. O apóstolo São Paulo, nesse texto aqui da ceia, ele diz: cada um, antes de comer do pão e antes de beber do suco de uva ou do vinho, cada um examine-se a si mesmo. Esta autoanálise, esta anamnese, esta perscrutação deve ser individual, de foro íntimo, e deve ser fruto de uma consciência de que nós precisamos nos santificar diante de Deus. Não é que a igreja em si, ela estabelece correção, a igreja em si, ela não tem essa autonomia, mas a palavra de Deus nos corrige, mas o Espírito de Deus nos corrige, e cada um aqui, tomando consciência do próprio pecado, pode corrigir a sua vida, confessando, arrependendo-se e recebendo o perdão de Deus, porque Deus não rejeita um coração arrependido, Deus não rejeita um coração genuinamente confesso diante dele. É necessário nós nos corrigirmos como fruto da nossa autoanálise. Agora, é também uma correção como fruto daquilo que a palavra de Deus faz conosco, que é nos fazer entender que nós somos indignos. O apóstolo São Paulo vai falar que ninguém pode tomar a ceia indignamente. Quando Paulo diz isso, que ninguém pode tomar a ceia indignamente, dá a impressão de que existem dois grupos, o grupo dos dignos e o grupo dos indignos. Mas se nós formos parar de forma genuína, de forma sincera, de forma honesta, de forma íntegra, e formos observar quem é digno, eu vou dizer para os irmãos que nenhum de nós passa no crivo da santidade de Deus, nenhum de nós passa no crivo da pureza de Deus, porque em última análise, diante das nossas imperfeições e diante das nossas limitações, todos nós somos indignos. Mas quando eu cheguei aqui, tinha um grupo aqui, se não me falha a memória, das crianças ou dos adolescentes, cantando a respeito de uma graça salvadora, reconciliadora e perdoadora de Deus. Nós somos indignos, pecadores, alvos do juízo, da ira e da espada de Deus, porque todos nós erramos em pensamento, em atitude, em palavra, por ação ou por omissão. Nós erramos, mas a graça de Deus, aleluias, ela superabunda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E pela graça, nós podemos tomar do pão, nós podemos tomar do vinho e podemos celebrar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A ceia é um momento de correção, não é um momento de rejeição, não é um momento de discriminação, não é um momento de apedrejamento moral, não é um momento de
desprezo, mas é um momento de autocorreção. Não é a igreja, não é o pastor, não é o pregador, é cada um que encontrou-se com o amor de Deus, que se arrepende e diz: Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero viver para a tua glória, eu quero fazer a tua vontade. E se há esta oração em nossos lábios e essa verdade em nosso coração, a mão de Deus nos alcança e o Senhor nos perdoa e nos levanta. Aleluias. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, dê uma palavra de adoração e de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Esta noite é uma noite de correção. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus, a perdão de Deus para você. Talvez você entrou aqui com acusação na sua mente, talvez você entrou aqui com Satanás e seus demônios te perturbando, dizendo: você não é digno, você não merece, você não deve estar nesse lugar. Eu quero dizer para você que se você se arrependeu genuinamente, a graça de Deus te alcançou, a bondade de Deus te alcançou. Aleluias, aleluias. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Agora, a ceia comunica-nos uma terceira mensagem, a mensagem da união. Ela fala sobre comemoração, ela fala sobre correção, mas ela fala também sobre união. E ela fala da união perfeita do homem com Deus, do discípulo com Cristo, da igreja com o Senhor. É interessante que o sangue de Cristo, ele é bebido, simbolizado, é claro, no suco de uva ou no vinho, mas o sangue de Cristo, ele é bebido. E esta ideia de tomar o sangue quer dizer receber o DNA. Tomar o sangue quer dizer receber a mesma natureza. Tomar o sangue quer dizer receber as mesmas características. Tomar o sangue quer dizer tornar-se semelhante. Tomar o sangue quer dizer deixar a vida do outro permanecer viva dentro de você. Quando, por exemplo, nós temos a transfusão de sangue num paciente de diálise, por exemplo, é claro que ele vai receber o sangue a partir de um banco de sangue, sim ou não? E a vida daqueles doadores que compuseram o banco de sangue, a vida deles permanecerá latente na vida daquele que recebeu o sangue. Então, quando nós recebemos o sangue, nós estamos recebendo a vida do outro dentro de nós. Se eu estou tomando do cálice, é a vida de Cristo que está, aleluias, habitando em mim. Aleluias, é a natureza de Cristo, são as aparências de Cristo, as características de Cristo. Aleluias, são as semelhanças de Cristo que a igreja vai tomando. Aleluias, a igreja recebe as características de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqui há uma união perfeita, a união através do sangue. Aleluia, você está recebendo a vida de Cristo em você. Aleluia, e Cristo vive por você. É por isso que a igreja é chamada de o corpo visível de Cristo na terra. É o corpo de Cristo. Se alguém quiser esbarrar em Cristo, esbarre na igreja. Por quê? Porque é a igreja, aleluias, que materializa, aleluias, que torna concreto Cristo nesse mundo, porque a vida de Cristo, aleluias, torna-se a nossa vida. Nós agora vivemos e Cristo vive em nós, e Cristo vive no mundo por nós, aleluias, de forma concreta e de forma material. Agora é claro, deixa eu dizer uma coisa: a
vida de Cristo não depende de nós. Cristo subsiste independente de nós, mas Ele se materializa na igreja. É quando a gente vê um crente que a gente vê Cristo. É quando vê um crente que vê Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Cristo aqui. Oh glória. A ceia quer dizer união. Aleluia, glória a Deus. Eu queria, por gentileza, que se você não se sentir incomodado com isso, você pegasse na mão desse gentil irmão que está do seu lado. Se você não achar por bem, não reclame, mas se você tomar liberdade, pega na mão desse gentil irmão e olha no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não pertence a nenhuma dessas classes, olha para essa pessoa, aleluia, e diga: Cristo vive em você. Aleluia, glória a Deus. E diga: você vive em Cristo. Cristo vive em você e você vive em Cristo. Isso é verdade? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Comer a carne, por outro lado, simbolizada no pão, quer dizer receber a vida do outro em si. Os aborígenes, por exemplo, eles comem a carne daquelas pessoas que faleceram, que morreram, para que o outro fique vivo dentro dele. A antropofagia quer dizer comer da carne do outro, para que o outro se una a você de forma perfeita. É interessante que o homem é o que ele come, dizem os biólogos. Assim, quem come, quem se alimenta de Cristo, tem uma união perfeita com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, falar de ceia é falar de uma unidade, de uma união perfeita. Hoje nós vamos receber de Cristo, nós vamos nos alimentar de Cristo, nós vamos nos dessedentar de Cristo. Hoje nós sairemos daqui alimentados pela vida, pelo poder e pela autoridade de Cristo. Aleluia. Agora a ceia também fala de uma quarta mensagem. Ela fala a respeito de segurança. É muito interessante que na antiga aliança, após dar a lei no Sinai, Deus mandou Moisés sacramentar aquela aliança sinaítica, a aliança da lei, a aliança mosaica, a aliança desértica. Deus manda sacramentar aquela aliança, aquele pacto com sangue, porque do sangue, Deus fala para Moisés do animal, dos cordeiros. Moisés deveria molhar um hisopo, que era uma planta, e ele deveria mexer aquele sangue e depois jogar o sangue no rosto dos hebreus. É interessante que Moisés desce do monte, entrega a lei para o povo e diz: hoje Deus faz uma aliança da lei com vocês, e esta aliança Deus se compromete a cumprir a parte dele, e vocês precisam cumprir a parte de vocês. E para que a gente feche um pacto aqui, para que a gente feche um acordo aqui, esse acordo vai ser selado com sangue. Então vai ser o seguinte: mata lá um cordeiro, mataram o cordeiro, trouxeram o sangue para Moisés. Ele pega o sangue numa bacia, molha o hisopo e ele vai, o povo está assim como os irmãos estão aí na plenária, ele vai no rosto dos judeus e começa a jogar o sangue, a borrifar o sangue, ele começa a espargir o sangue. O povo tem o rosto cheio, ou manchado, ou marcado de sangue, e aquele sangue era a garantia e a segurança de que Deus iria cumprir a parte dele na aliança.
Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos a respeito de sangue, nós estamos falando a respeito de pacto. Por exemplo, todo pacto, aliança, compromisso, antigamente era firmado no sangue. E se um pacto fosse firmado no sangue, esse pacto era profundo, ele era seguro. Por exemplo, o pacto nupcial. Eu sou advogado e eu sei muito bem que é possível anular um casamento se não houve a consumação do casamento nas noites de núpcias. Por quê? Porque é ali mesmo o direito, que é secular, que não tem nada a ver com a teologia, com a igreja e com a Bíblia e com a fé, o direito diz que o casamento só se convalida, só se consolida quando há um pacto de sangue. Vejam que interessante, você tem no cartório uma certidão de casamento que para fins estatais só vale se você confirmar aquela certidão com o pacto de sangue. Por quê? Porque o pacto conjugal é um pacto de sangue, o pacto familiar é um pacto de sangue, é um pacto genético, é um pacto que diz respeito às consanguinidades. Por exemplo, o pacto entre as nações, quando um queria fazer relações comerciais com o outro, não havia essa prática da gente ter uma ONU, por exemplo, ou algum órgão internacional que mediava as relações entre as nações. Então as nações faziam pacto e davam segurança através do sangue. Da mesma forma, quando nós tomamos aqui o suco de uva que simboliza o sangue, nós estamos, aleluias, recebendo de Jesus uma segurança, não na aliança da lei, não na aliança sinaítica, não na aliança desértica, não na aliança do sistema sacrificial veterotestamentário, mas nós estamos recebendo uma segurança na nova aliança, a aliança de Cristo, que Ele firmou com a igreja. Essa aliança é segura, aleluia. Você pode descansar o seu coração, você pode confiar em paz, porque Cristo, aleluia, selou essa aliança com o seu sangue. E hoje nós vamos rememorar, aleluia, esta segurança. Você está seguro da sua salvação, você está seguro que você nunca mais andará sozinho, e você está seguro também quanto às vicissitudes desta vida. Esse pacto é um pacto seguro, aleluia. Por quê? Porque Cristo selou esse pacto com o seu sangue. Nas lutas da vida, Ele diz: eu vou cuidar de você. Mas será que vai valer a pena eu confiar no Senhor? Vale porque, aleluias, esse pacto é um pacto profundo, sério, aleluia, subsistente, é um pacto de sangue, aleluia, aleluia. E por fim, a ceia nos traz também uma quinta e última mensagem, a mensagem da esperança. Jesus, quando celebrou a ceia com os seus discípulos, Ele disse aos discípulos: não comerei fisicamente mais com vocês o fruto desta vide. Quer dizer, nós aqui de forma física, eu não vou mais comer esse pão e beber esse cálice com vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão celebrar a Páscoa entre vocês e a ceia entre vocês, aleluia. Mas vai chegar um dia, aleluia, que eu chamarei vocês para mim mesmo, e quando acontecer isso, nós vamos celebrar de novo. Nós vamos celebrar de novo, não mais nos templos feitos pelos homens, não mais nesta transitoriedade da nossa vida, que aqui está um ambiente gostoso, abençoado, maravilhoso, mas daqui a pouco a gente volta para a dura realidade dos nossos dias. Não vai acontecer desta forma. Jesus disse: vai chegar um dia que lá no reino do meu Pai, aleluia, eu vou tomar a ceia de novo com vocês, e quando acontecer isso,
Vocês não serão servidos pelos nobres diáconos, vocês não serão servidos pelos pastores, pelos presbíteros, não! Quem servirá vocês será o próprio Cristo. Nós tomaremos esta ceia nas mansões celestiais. Quantos acreditam nisso? Levante a mão, levante a face, levante a voz e diga: eu tenho essa esperança. Obrigado, pastor, Deus abençoe.